Oi, Rodrigo. Oi, Bianca. Satnam, pessoal. Eu tô aqui hoje para conversar com vocês e deixar uma mensagem aqui gravada também. É, Hoje é um dia difícil para muitas pessoas, amigos em comum, né? Que é o dia de partida de uma amiga nossa. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas tanto se solidarizando, né, solidarizando com o que eu estou passando, quanto compartilhando a dor, o sofrimento e tudo mais. Então, eu tô aqui não para dar uma fórmula mágica, não para dar uma orientação, mas para compartilhar, sabe, a forma como eu enxergo isso, a forma como eu escolhi passar pelo que eu estou passando. Oi, Marquinhos, tô com saudade de você. E assim, não existe fórmula mágica, sabe, gente? Para lidar com a dor de uma perda, a dor de um luto, não tem fórmula mágica, não tem segredo. E essa dor, ela é real, ela é presente na nossa vida, então não tem como fugir disso. Mas eu tô aqui para compartilhar primeiro a importância de permitir que essa dor venha à tona, a importância de dar um lugar para ela, sabe? De abrir espaço para que você possa sangrar, né? E o sangrar no sentido de realmente acolher e dar espaço para essa dor, chorando. Então eu vejo assim o choro como uma liberação, sabe? Uma liberação de um sentimento de fracasso, de frustração, sentimento de culpa, de sentimento do que não foi dito, do que não foi vivido, enfim, de tudo que está se expressando e que vem à tona como com as lágrimas, né? E por que eu tô falando a importância disso? Porque, enfim, há 10 anos eu passei, né? Eu tive a passagem do meu pai e naquele contexto eu estava morando na Holanda, estava fazendo intercâmbio na Holanda e eu trabalhei no dia que meu pai morreu, eu trabalhei no dia seguinte. Então, assim, eu estava longe da minha família, eu tinha anjos comigo, mas naquele contexto eu não me permiti, sabe, desabar, eu não me permiti cair. Para mim era perigoso eu estar sozinha. E eu não sabia também, né, há 10 anos, como permitir que essa vulnerabilidade, essa dor viesse à tona e eu vivenciasse isso, que eu me permitisse realmente sangrar, sabe, que eu permitisse realmente que a dor viesse à tona. Então, assim, eu não vivi o luto do meu pai e isso foi... Eu paguei um preço muito alto por isso, porque, enfim, eu não me permiti, né, acessar essa dor por causa de todas as condições que eu compartilhei com vocês, e isso ficou reprimido dentro de mim, e isso foi se tornando uma raiva inconsciente. Eu não sabia de onde era essa raiva, eu acessava e eu nunca imaginei, sabe? E eu lembro até que um dia eu fui fazer era um curso que eu fui, e tinha um cara que ele é médium, e ele tava como se fosse meio que incorporado, era um curso de reiki tronado que chamava. E ele me chamou lá na frente, e eu era muito tímida, imagina, era o primeiro curso que eu estava fazendo de autodesenvolvimento, não sabia nada, não entendia nada até hoje, não sei nada do que era aquele curso. Mas eu lembro que ele me chamou lá na frente, ele me colocou numa cadeira e ele disse: "Você sente muita raiva?" Eu disse: "Sim, eu sinto muita raiva." E ele falou: "Raiva de quem você sente?" E eu lembro perfeitamente, isso me marcou muito, sabe? E quando eu fui buscando de onde era essa raiva, de quem eu sentia raiva, eu não conseguia encontrar alguém que fosse, sabe, o alvo ou o gatilho que despertasse isso em mim. E aí eu olhei pra ele e eu disse: "A raiva é de mim." Daí ele fez assim com a cabeça e eu lembro que ele falou assim, né, que eu tinha perdido alguém da minha tribo, né, simbolizando que era o meu pai. E isso ficou, né? Então eu entendi assim que essa raiva que eu sentia era minha, mas foi só há 4 anos, 4 ou 5 anos, eu sou ruim com data, quando eu estava morando em Florianópolis e novamente eu estava numa aula de yoga, de Kundalini Yoga, lá no fundo, e o meu professor olhou pra mim e falou: "Laura, eu tô sentindo a sua raiva daqui." Eu falei: "A raiva é minha mesmo, professor." Porque assim, eu sempre sentia raiva, mas não era que eu era explosiva ou que eu descontava isso no outro, mas era uma raiva incontrolável. Ele falou: "Eu tô sentindo a sua raiva daqui." Eu falei: "É minha." Aí no final da aula eu falei: "Professor, o que é essa raiva?" Ele falou: "Não se preocupa, na hora vai vir a consciência." E chegou essa consciência de que a raiva que eu estava sentindo era uma manifestação de uma tristeza não vivida. Eu falei: "Professor, chegou isso pra mim, no mesmo dia tudo isso, né? Que é a manifestação de uma tristeza não vivida."
E ele falou, na hora certa vai chegar a consciência para você. Quem não entende o que é que eu falo quando é chegar à consciência, acessar a consciência, é quando você enxerga algo que até então você não enxergava. E isso às vezes vem como uma percepção, um insight, uma clareza mental. E nesse dia eu peguei e fui para minha casa e eu tava tomando banho e chegou assim, como se fosse um pensamento dizendo: essa tristeza, essa raiva é o luto não vivido do seu pai. Ou seja, fazia 7 anos lá. Desculpa, 5 anos, 6 anos, sei lá. E eu falei, não faz sentido nenhum. Como assim? Essa raiva, essa tristeza que eu tô sentindo é o luto não vivido do meu pai. Eu falei, não, eu era super mental, super, né? Eu falei, não faz sentido. E aí eu liguei para uma amiga minha, que é terapeuta, e falei, olha, aconteceu isso. Eu estava sentindo muita raiva, chegou para mim que essa raiva era uma tristeza, a manifestação de uma tristeza não vivida. E depois chegou para mim que essa raiva era o luto não vivido do meu pai. E ela falou, é isso mesmo, você não viveu o luto do seu pai. E eu falei, bom, como será que eu vivo esse luto então? Ainda tentando, assim, sabe, criar esse momento. Daí eu lembro, assim, que eu imaginei que meu pai estava na minha frente e comecei a falar pra ele tudo que eu queria falar, tudo que eu gostaria de falar, e fui deixando. E eu lembro, assim, que fui chorando, desabando, assim, realmente. E fui fazendo isso constantemente, mais vezes, sabe, de me permitir dar espaço para essa dor agora e chorar. E isso foi criando um espaço de mais calma e mais tranquilidade dentro de mim. Então, assim, para entender a importância de a gente passar por um momento de dor também, que não tem como a gente jogar coisas para baixo do tapete quando isso é real dentro do nosso sentir. Então, sim, sabe, enfim, eu tô nesse processo de, não vou falar que eu tô em sofrimento, gente, eu não tô em sofrimento, eu tô numa paz dentro do meu coração, mas a dor, ela é real, a dor é real, sabe, da dor eu não tenho como fugir, do sofrimento, sim, mas sim, o choro vem, a dor vem, a tristeza vem e a saudade, né, então eu gosto de trazer para o meu coração esse acolhimento de que a saudade é o amor que ficou. Então, assim, toda a saudade que eu sinto é toda a expressão do amor que eu carrego dentro de mim. E isso não vai passar, né? Isso não vai passar. Então, assim, é difícil falar disso. Isso é muito real. Enfim, é alguém que tem um espaço enorme no meu coração. E eu até falei pra minha família, sabe? A sensação que dá é como se tivesse tirado, assim, os meus órgãos e ficado um vazio, sabe? E isso é necessário, sabe? Dar espaço para esse vazio, dar espaço para essa dor, tudo isso existir. Porque eu vejo, né? É difícil eu falar porque eu vejo o processo como se fosse metáfora, sabe? E a sensação que eu tenho que eu tô lendo o comentário de vocês, eu gosto de plantas, né? Então eu trago assim essa metáfora que é como se eu fosse uma plantinha que tivesse tirado de um vaso para ser replantada, sabe? Então aquela coisa das raízes, de tudo isso ficar exposto, de ficar à mostra, ficar vulnerável e fragilizado nessa mudança de um vasinho para o outro, sabe? E é isso, então agora eu vou me replantar, sabe? Um outro momento e carregando comigo essa raiz, carregando comigo essas flores, esse florescer e tudo mais. Mas entro num novo momento da minha vida, sabe? Então, assim, o sangrar, o acessar a dor é fundamental para isso. E o que causa desespero, falando por mim, tá, gente? Eu não tô aqui para dar fórmula mágica e eu acho que cada um vivencia a dor como tem condições, como pode, e isso é um aprendizado, né? Um aprendizado que a gente não tem como fugir da dor e da perda, mas quando eu olho a possibilidade de, poxa, daqui pra frente não existe mais isso, isso é assustador, sabe? Isso eu vejo como desumano com o meu sentir, sabe? Com o que eu dou conta. Então, o que eu faço é de olhar para trás e agradecer, sabe? E não agradecer no sentido de vou trazer para o meu mental, mas de olhar e falar, poxa, olha o tanto que eu carrego disso comigo, sabe? Olha o tanto de amor que eu experienciei, quanta coisa eu compartilhei, sabe? Então, assim, a oportunidade que eu tenho, que eu tive de compartilhar momentos, de conhecer.
E é difícil trazer uma palavra. Geralmente eu falo é engraçado, né? Mas essa expressão é engraçado, mas não é engraçado, né? Não sei como seria a palavra, enfim. Mas só para entender o que o contexto de irônico, ou, sei lá, coisas da vida. Ontem mesmo eu estava dando uma aula online do Mergulhando em Si, que é um trabalho que eu faço com as mulheres. E eu tava falando sobre isso com elas, no sentido assim, de quem você quer ser, sabe? Quem você quer ser, qual a importância que você quer dar para sua existência. Eu falava isso para elas ontem. Peraí que eu vou apoiar aqui na minha perna que eu tô tremendo. A importância que você quer dar para sua existência, porque tem até uma frase aqui que eu peguei para falar para vocês que eu gosto muito e que traduz muito esse meu sentir diante dessa dor, que é: diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, é um imenso prazer para mim dividir um planeta e uma época com você. E isso tem a ver com o que eu estava falando para as meninas ontem no curso, no sentido de quem você quer ser e qual é a significância, a relevância que você quer dar para a sua existência, sabe? O seu existir, não no sentido de ser útil, mas no sentido de como você quer compartilhar a sua existência, que existe uma essência minha que mora aqui dentro e que só quando eu levo o que é meu, o que eu sou, Marília amava essa frase, com os outros, eu tô compartilhando essa minha existência. Então, assim, como eu quero trazer o que eu sou e a minha existência para as pessoas, qual que é a importância, sabe, que eu quero trazer, não de legado, não de propósito, mas do que eu compartilho, do que é meu com as pessoas. Porque eu falo assim que quando eu olho para o céu e eu vejo as estrelas, eu falo, meu Deus, isso aqui é muito grandioso, isso aqui é muito louco, que eu tô existindo no aqui e agora, eu tô vivendo aqui essa experiência com tantas pessoas. E por quê, por exemplo, por que agora nós aqui estamos conectados? Por que vocês estão me ouvindo? Por que eu tô falando com vocês diante de tantas pessoas que existem nessa existência? Então a gente acaba banalizando isso e se ocupando com outras coisas, mas isso é muito grandioso, isso é muito... É como se fosse um milagre, né? Uma oportunidade tão rica, tão grandiosa. E como eu falei ontem, assim, enfim, eu vou ter que repetir várias coisas que eu disse ontem, mas são todas as pessoas, não são as pessoas da minha família, não são as pessoas que compartilham a minha amizade ou em relacionamentos, mas assim, é a pessoa que para o carro do meu lado no trânsito, é a pessoa que me vende um milkshake, é a pessoa que me atende no mercado. Qual que é a possibilidade, a probabilidade de nós cruzarmos, sabe, nesse tempo e espaço? São muitas pessoas, muitos países, continentes, sabe? Então isso é tudo muito grande. E a gente cruzar, que eu falo assim, é passar por alguém na rua, sabe? A gente passar, dar espaço para compartilhar a nossa existência com alguém, dar espaço para alguém existir na nossa vida. Isso é uma bênção muito grande, sabe? Isso é uma riqueza muito grande. E eu posso me apegar diante da possibilidade de que, se eu olho para frente pensando em tudo que eu não vou viver, isso é muito dolorido, isso é muito cruel com o meu sentir e com o que eu dou conta de carregar, sabe? Então, é um dia de cada vez, no sentido de que quanto vazio, quanta dor tem nesse dia, né? Então, assim, um dia de cada vez, não projetar, tipo, tudo que eu deixei de viver, mas sim olhar tudo que eu me tornei a partir deste compartilhar, tudo que eu me transformei a partir da existência dessa pessoa, e com isso trazer essa experiência, essa consciência para a forma como eu conduzo a minha vida, para as escolhas que eu faço, quem eu escolho ser, sabe? Então, assim, que nem agora eu não precisava estar aqui na internet expondo isso, mas isso foi uma escolha de quem eu quero ser, no sentido de que, poxa, se a minha existência puder aliviar a existência de outra pessoa, se a minha dor puder tornar a dor de outra pessoa mais leve, sabe? Isso é o legado que eu quero trazer para minha vida. Então, é essa existência que eu escolhi, no sentido de que eu crio espaço, sabe? De abrir espaço na minha dor para trazer mais espaço para o amor existir. E dentro dessa consciência, então, do dar espaço para o amor existir, diante da compreensão de que o amor é livre, sabe? O amor é livre, o amor ele é leve, o amor não tem como aprisionar o amor. Então, diante do momento assim que alguém parte da minha vida, seja por uma passagem de um ciclo, seja porque essa pessoa não deseja mais estar aqui comigo, seja por uma relação que se rompe, o sofrimento ele vem então desse eu tentar aprisionar algo que é livre, que é o amor, sabe? De eu tentar condicionar o que eu sinto pela presença da pessoa ao meu lado, seja essa pessoa
viva, ou seja, essa pessoa que já partiu. Então, assim, o amor ele continua pulsando, o amor é vivo, o amor não está condicionado a algo físico, sabe? E essa existência ela se expande e quanto mais eu olho e acolho para esse sentimento amoroso que existe a partir do outro, que o outro me traz, isso cresce, né? Então, assim, é difícil porque quando a gente olha e fala, meu Deus, isso cessou, isso acabou, isso interrompeu. Mas é muito diante da forma como eu escolho sentir esse amor, né? Então, se eu sinto que esse amor está condicionado a pessoa estar ao meu lado, se eu sinto que esse amor está condicionado a essa pessoa continuar existindo, quando essa pessoa parte, seja por qual motivo for, esse amor também se interrompe, entende? Ele vira dor, então ele vira apego, ele vira egoísmo, ele vira controle e não é assim que eu quero escolher olhar para o amor, sabe? Eu quero escolher olhar para o amor como algo vivo, independente de uma condição. Então, sim, eu amo a Mari e vou continuar amando, porque ela partiu, mas a existência dela vive em mim, né? E assim com as relações também. E isso é um exercício, sabe? De treinar o olhar, que eu falo pra vocês toda hora com qual lente você escolhe olhar pra vida, com qual lente você escolhe olhar pra tudo que você tá passando. Porque a forma como a percepção que eu trago para algo que eu tô vivenciando, isso vai dar um significado pro meu sentir. Isso vai dar um significado para as minhas escolhas, pro meu posicionamento, porque é a interpretação que eu tô trazendo para dentro de mim. Então, quando eu trago essa interpretação de que eu deixo o amor ser livre para expressar, para ele se expressar como ele quer, e quando eu trago esse entendimento de que existe uma sabedoria, uma inteligência, um amor maior orquestrando tudo na minha vida, então assim, é como se eu estivesse o tempo inteiro amparado por algo maior que eu. E aí você dá um nome para isso que você quiser, se você quiser dar para Deus, para o universo, o cosmo ou para nada, tudo bem, né? Eu tô compartilhando a minha visão e o meu entendimento da vida. Então, assim, eu entendo que eu sou pequena diante de uma inteligência e uma sabedoria maior. E que, assim como essa sabedoria me permitiu experienciar esse amor, eu também agradeço, honro e reverencio essa mesma sabedoria que entende que esse ciclo encerrou, né? Então, sobre encerrar ciclos e a compreensão. Então, assim, gente, é muito difícil, né? A gente não vai banalizar e simplificar, enfim, não vamos tornar algo profundo, superficial, mas ampliar a forma como nós enxergamos tudo que nós passamos, sabe? Então, essa compreensão de que é difícil, né? Gravar live ranhento, gente. É difícil, mas assim, trazer essa compreensão de quem eu escolho ser, sabe? E não é por estar passando por esse momento, que nem eu falei, isso era uma consciência que eu estava trazendo para as mulheres ontem na aula do Mergulhando em Si. De você dar sentido, de você dar significado para algo grandioso que às vezes nós esquecemos, que é a nossa existência, que, poxa, esse corpo, ele tem um tempo, ele tem um prazo, seja lá, vamos jogar assim alto, 120 anos. Então, o que eu tô fazendo com isso para chegar lá na frente e não olhar para trás e falar, poxa, como eu fui fútil, como eu fui banal, como eu fui superficial. E, enfim, os meus valores mudaram quando meu pai partiu, né? E eu vejo quanto crescimento eu trouxe para minha vida e agora eu sei que eu vou trazer muito mais crescimento também, que agora é um outro momento, são outros aprendizados que chegarão, sabe? E quando o meu pai partiu, eu consegui entender a grandeza, o significado e o valor que são as relações na minha vida. E foi a partir disso, e não olho para trás no sentido de, poxa, carregando uma culpa, sabe? Porque é algo muito forte, né? Até porque essa semana eu fiz 2 vídeos falando sobre a culpa aqui no meu Instagram, que a gente pode olhar para trás e geralmente quando alguém sai da nossa vida, independente do contexto, não estou falando só de partir no sentido de morte, existe esse pensamento que fica remoendo no sentido de eu poderia ter feito mais, eu poderia ter feito diferente, mas isso é injusto porque nós estamos fazendo o que nós damos conta agora, sabe? O que nós estamos escolhendo.
Então, se esse pensamento chegar para você, transforma isso, de que forma eu posso levar isso como um aprendizado? Porque, como eu falei, foi um grande crescimento para mim, eu perder o meu pai. Infelizmente, eu tive que aprender muita coisa pela dor, eu tive que aprender muita coisa por esse rompimento, por fim de um ciclo. Mas a gente pode escolher aprender muitas coisas pelo amor, né? E eu acredito, assim, que o grande, diante de tantas coisas que eu ainda vou descobrir, que eu ainda vou aprender nesse processo de dor, nesse processo de encerramento de ciclo, tá, assim, isso de um dia de cada vez, sabe? Um dia de cada vez, porque foi esse o grande aprendizado que nós tivemos, né? Eu e a Mari, né, nesse ciclo dessa tratamento, dessa doença dela. Porque todo mundo falava isso pra ela, Mari, você é muito forte. E ela olhava pra mim e falava, Laura, do que as pessoas estão falando? Eu tô fazendo o que tem que ser feito. Eu não tenho escolha, eu tenho que passar por isso. Eu tenho que fazer isso. Eu não tenho escolha se eu vou passar por essa quimioterapia. Eu não tenho escolha se eu vou tomar esse remédio ou não. Entende? Isso é o que é agora. E esse é o primeiro aprendizado que eu trago pra mim, assim, de um dia de cada vez, o que eu preciso passar hoje. Então, por isso que eu não escolho não olhar lá na frente e pensar, poxa, todos esses momentos que eu vou vivenciar, ela não vai estar aqui. Mas, assim, um dia de cada vez, sabe? O que eu tenho que lidar, o que eu tenho que aguentar, o que eu tenho que passar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que experienciar e sentir no dia de hoje, sabe? E esse sentir, ele vai ganhando novos formatos, novos significados. E tinha algo que eu experienciei quando eu perdi o meu pai, que foi falar pra mim, um dia essa dor passa. E eu falava, gente, é impossível, essa pessoa não sabe o que ela tá falando, sabe? E isso é real, né? Pelo menos pra mim, essa dor passou e hoje esse lugar onde existia dor, existe amor, existe carinho, existe saudade, existe gratidão, honrar e reverenciar tudo que foi, como foi, né? Então, gente, era esse compartilhar que eu queria trazer pra vocês, porque eu sei que tem pessoas que estão, lógico, sofrendo, né? Que nem eu falei, a dor e o sofrimento eu enxergo de uma forma diferente, que estão num grande sofrimento hoje e é o que elas dão conta, né? De sentir e como passar por isso. Então, por isso que eu quis compartilhar essa minha percepção, essa minha forma de enxergar e lidar com as coisas que acontecem, para que de repente você traga, sabe, uma outra compreensão para esse sofrimento e que você fique com a dor, sabe, liberando o sofrimento, liberando essa culpa, liberando o remorso e tudo mais, né? Mas é isso, gente. Quero agradecer vocês estarem aqui escutando e vou deixar salvo isso no IGTV e compartilha isso com quem tá passando por esse momento, sabe? Às vezes é uma frase que a gente escuta e que realmente abre, expande a nossa consciência, a nossa percepção. Às vezes é uma palavra que a gente escuta e que isso traz uma leveza para o nosso sentir e dizer isso, que a dor faz parte, mas que a força do amor é algo muito, muito, muito maior, sabe? Que a força do amor é o que nos permite, sabe? Passar pelos momentos de dor, pelos momentos, a dor, assim, é o pilar, o amor, desculpa, o amor é o pilar, assim, que permite você cair, permite você desabar, porque isso tá ali como uma autorização para você sentir o que você dá conta e que esse mesmo amor que te permite cair, te permite estraçalhar, é a força que vai te reerguer depois, sabe? E, bom, não sei porque me veio isso agora, mas geralmente na vida, assim, em momentos que eu vou passando, seja momentos fáceis ou difíceis, calma aí que eu tô procurando, tá, gente? Geralmente eu pego uma música, assim, que traga essa expressão e em uma forma de canção vá fazendo como se fosse um abraço, sabe? Um abraço nas minhas emoções, um abraço no meu sentir mesmo, em tudo que eu tô experienciando. E nesse último mês, assim, que está sendo, né? Tipo um turbilhão de coisas. Tem uma canção, eu nunca pego essas playlists da Bad, né? Eu nunca entendi quem faz isso consigo mesmo, por quê, né? Alimentar o sofrimento. Então, eu vejo no Spotify, tem, até a Mari tinha uma playlist da Bad, eu nunca entendi por que as pessoas têm isso. Mas, enfim, a necessidade de escolha de cada um.
Então, assim, eu gosto de escolher, geralmente essas músicas, elas me encontram, né? As músicas que trazem esse acolhimento, que trazem esse abraço para a alma. E nesse último mês, a música que foi esse grande abraço é uma música chamada Canção de Esperança, da Flávia Venceslau. E eu convido vocês a procurarem essa música, a escutarem. Enfim, não tem a letra dela aqui, deixa eu ver se eu acho. Vocês não estão tão ocupados assim também, né, gente? Vou ver se eu acho aqui. Eu até quero mandar mensagem lá no Instagram da Flávia compartilhando, assim, como é bonito quando a gente faz algo do coração e como isso edifica, né, as pessoas. E, enfim, as músicas dela são a expressão do coração dela. E isso contribuiu muito, muito pro meu sentir, assim, para tudo que eu passei. Aí eu vou ler a letra para vocês, mas depois vocês procuram. Canção de Esperança da Flávia Venceslau, que é: a esperança tece a linha do horizonte, traz a paz em reluzente e doce olhar. Nossa, é difícil para mim. Que nos conforta quando o mar não é tão manso, quando o que resta é só o frio sem luar, e nasce leve devagar em uma canção de ninar, que nos acolhe para dizer que o amor jamais deixou você. E isso me tocou muito no sentido de que nos acolhe para dizer que o amor jamais deixou você, que quando o mar não tá manso, quando a situação é difícil, ainda existe amor pulsando, sabe? Ainda existe amor. A Gisele colocou ali, obrigada, Gisele. Ó, esperanças para sempre, sempre viva. Te ofereço a minha casa para morar. Nos meus sentidos quero ter os teus conselhos. Na minha voz eu quero sempre te encontrar. Se alguma coisa eu temer, estou contando com você para me dizer ao me acalmar que o amor jamais me deixará. E é isso, sabe? Isso vai ao encontro do que eu falei para vocês, que o amor não é condicional, sabe? Não tá condicionado. E nasce leve, devagar, em uma canção de ninar, que nos acolhe para dizer que o amor jamais deixou você. Então, é essa mensagem que eu queria deixar com vocês. Que por mais que esteja difícil, por mais que exista dor, o amor ainda está aí, sabe? O amor ainda está aí. Eu não entendi a última música que a Mari me enviou depois que você colocou em um trechinho. Ah, foi essa música? É, porque eu tô toda arranhenta, gente. Eu mandei pra ela, foi por isso que ela compartilhou. Mas é isso, gente. Muito obrigada.